Boa noite a todos, eu sou o Victor, um adicto em recuperação, e essa é minha meditação diária ao grupo Interação. Primeiramente, eu vou estar realizando uma breve leitura para a gente entender um pouco da parte da espiritualidade aonde eu quero entrar hoje, tá bom? A gente vai falar sobre Saulo, ou Paulo de Tarso. Foi um judeu fariseu que perseguiu os cristãos, mas teve uma conversão radical após uma visão de Jesus na estrada para Damasco, tornando-se um dos maiores apóstolos e missionários do cristianismo, escrevendo boa parte do Novo Testamento e disseminando o Evangelho no Império Romano, sendo fundamental para o pensamento cristão e eventualmente martirizado em Roma por sua fé, onde foi preso e por volta de 67 d.C. foi decapitado em Roma por sua fé. Em resumo, Paulo transformou-se de perseguidor a principal propagador do cristianismo, moldando profundamente sua teologia e expansão. Amém? Aonde a espiritualidade me levou à segunda carta de Paulo aos Coríntios. Paulo escreveu a carta principalmente para defender a autoridade dos seus ensinos a respeito de Cristo. A igreja de Coríntio tinha dificuldade e um dos seus problemas era a presença de membros que questionavam abertamente a autoridade de Paulo. Essas pessoas difamavam o caráter do apóstolo e colocavam em dúvida a mensagem que ele pregava. Além disso, introduziam uma série de doutrinas falsas muito perigosas, como os crentes de Corinto tinham chegado à fé por meio do ministério de Paulo. Essa situação pôs toda a igreja em perigo. Os falsos mestres reclamavam que seguir as leis judaicas era requisito para a salvação. Para rebater esse ensino falso, Paulo enfatizou a verdade de que Deus nos transforma de dentro para fora. Não podemos mudar a nós mesmos simplesmente fazendo mudanças na nossa conduta externa. Quando somos reconciliados com Deus, Ele nos transforma em pessoas totalmente diferentes e novas. Em essência, Ele muda o nosso velho eu. Parando por aqui, eu vou entrar na parte da meditação diária de Narcóticos Anônimos do dia 9 de dezembro, tá bom? Essa capacidade de ouvir é uma dádiva que cresce à medida que crescemos espiritualmente. A vida assume um novo significado quando nos abrimos para essa dádiva. O título é Ouvindo, 9 de dezembro, texto básico, página 118. Algumas vezes você já observou duas crianças conversando? Uma fala sobre dragões coloridos, enquanto a outra fala sobre como é desconfortável ter areia dentro dos sapatos. Às vezes encontramos os mesmos problemas de comunicação à medida que aprendemos a ouvir os outros. Nas reuniões, podemos nos perceber lutando desesperadamente para ouvir a pessoa partilhando, enquanto nossas mentes estão ocupadas pensando no que iremos dizer quando for nossa vez de falar. Quando conversamos, podemos de repente perceber que nossas respostas não têm nada a ver com as perguntas que estão nos fazendo. Elas são, na verdade, discursos preparados nas garras da nossa auto-obsessão. Aprender a ouvir, realmente ouvir, é uma tarefa difícil, mas não está além do nosso alcance. Podemos começar identificando em nossas respostas o que o nosso companheiro está dizendo. Podemos perguntar se há alguma coisa que possamos fazer para ajudar quando alguém expressa um problema. Com um pouco de prática, podemos encontrar uma liberdade maior da nossa auto-obsessão e fazer contato mais próximo com as pessoas em nossas vidas. Só por hoje, vou aquietar meus pensamentos e ouvir o que o outro está dizendo. Legal. A meditação diária, cara, ela me levou ali, me deu uma certa curiosidade em cima desta palavra, auto-obsessão.
E me levou até na meditação da espiritualidade, da passagem de Paulo, aonde, cara, o pessoal estava de certa forma prejudicando Paulo. Era a presença de membros que questionavam abertamente a autoridade de Paulo. Essas pessoas difamavam o caráter do apóstolo e colocavam em dúvida a mensagem que ele pregava. Além disso, introduziam uma série de doutrinas falsas muito perigosas. E o que eu consigo ter, qual a reflexão que eu consigo ter em cima dessa carta de Paulo, na espiritualidade, e em cima da meditação diária de Narcóticos Anônimos, onde eu fui atrás do que é a autoobsessão, tá bom? A autoobsessão, em terapia cognitivo comportamental, é trabalhada como um ciclo de pensamentos negativos, fixos, como ressentimento, raiva, medo, que aprisionam o indivíduo, impedindo a mudança e gerando comportamentos disfuncionais, como compulsões ou vícios. Usando a autoobservação para identificar padrões, a exposição e prevenção de respostas para quebrar o ciclo e a reestruturação cognitiva. Beleza? Onde a autoobsessão, então, nada mais é do que pensamentos negativos fixos, como ressentimento, raiva e medo. Muitas das vezes a gente não se sente, cara. Eu não me sentia, como eu posso dizer? Quando eu procurava a espiritualidade, eu não estou me recordando agora da palavra, mas eu não parecia que eu era bom o suficiente para aquilo. Eu me rebaixava e como se eu não fosse merecedor daquilo. A partir do momento que eu comecei a buscar, que eu comecei a entender as coisas, eu vi que a espiritualidade ela não está ali para quem nunca errou. Pelo contrário, Jesus não veio para os crentes da época. Ele veio e ele se sacrificou para que os pecados fossem lavados. Então ele veio, cara, pelos pecadores, para que os pecadores verdadeiramente se arrependam de seus pecados e encontrem a vida eterna ao lado do Pai. Então, ele veio por mim. Ele veio por mim, por você e por todas as pessoas que já erraram na vida, que ainda estão errando. Mas isso que é legal. Ele, por Paulo de Tarso, Saulo, como era conhecido quando nasceu, ele foi um perseguidor daquelas pessoas que seguiam Jesus. Então ele perseguia, ele matava as pessoas. As pessoas que começavam a seguir Cristo, ele matava, ele executava, ele era um soldado de Roma. Então, cara, se Paulo, uma pessoa sanguinária, que matava, que perseguia, Jesus apareceu para ele, cara, em uma luz. Jesus falou com ele: Paulo, por que me persegues? E ele se arrependeu, cara. Ele viu que ele estava errado. Ele se arrependeu verdadeiramente de seus pecados e começou a crer, verdadeiramente a crer. Então, ele teve a oportunidade que, se ele teve essa oportunidade, eu também posso ter. Então, por mais que eu tenha errado, e olha que eu não persegui ninguém, não matei ninguém igual Paulo, mas eu errei sim, errei muito. Mas, assim como Paulo teve a oportunidade de remissão dos pecados através do Evangelho, eu também posso. E eu entrego minha vida para Deus. Eu entrego ao momento que eu entrego a minha vida para Deus, eu estou entregando tudo. Todos os meus problemas, todos os meus pecados, eu estou entregando tudo. Então, cara, a vida se torna um pouco mais fácil, porque eu não estou sozinho. Deus está comigo. E verdadeiramente eu acredito
no poder dele, em minha vida, em minha recuperação. Assim como Paulo, beleza? E é claro que a mudança nunca é fácil, tá? Quando envolve o nosso estilo de vida, os velhos hábitos são difíceis de eliminar. Os hábitos positivos têm a tendência de morrer como vítima da negligência. A partir do momento que eu tenho um pensamento positivo, que eu tenho uma ideia legal, se eu não trabalhar, se eu não buscar isso diariamente, a gente tem a tendência de colocar isso de lado. A gente tem a tendência de deixar isso morrer por negligência. A partir do momento que eu me comprometo a fazer a minha meditação todos os dias, eu vou fazer todos os dias. Porque se eu deixar de fazer, cara, eu vou morrer. Vai morrer esse hábito positivo. Vai morrer esse pensamento positivo. Então eu tenho que alimentá-lo todos os dias. E isso faz parte da recuperação. Isso daí é perseverança, isso daí é comprometimento, isso daí é acreditar, é ter fé, mente aberta, beleza? E a gente vai trabalhando isso, cara. Com o tempo, devagar, a gente vai buscando na espiritualidade, a gente vai buscando na meditação diária de Narcóticos Anônimos, a gente vai abrindo os olhos para o que acontece ao nosso redor, beleza? Em geral, os hábitos mais difíceis de eliminar são os nossos pensamentos negativos ou doentios e os padrões de conduta inapropriados. Adeus ao velho, boas-vindas ao novo. Soa simples, mas mesmo quando desejamos por fim aos nossos maus hábitos, acabamos nos apegando mais a eles. O confronto com o nosso velho eu, para que seja feito esse confronto, a gente precisa desenterrar algumas coisas. Então, a gente vai trabalhar lá no quarto passo, um profundo e destemido inventário moral de nós mesmos. A gente vai lembrar de todas as pessoas que a gente prejudicou, a gente vai lembrar de todas as situações, a gente vai praticamente reviver aquilo. E se a gente não estiver pronto para fazer isso, a gente não vai conseguir. Então a gente tem que se preparar. Eu tenho que me preparar para fazer isso. Eu tenho que buscar. Eu tenho que pedir a Deus. Eu tenho que entregar. E eu tenho que me fortalecer cada vez mais. Assim, como Paulo foi perseguido após ter se tornado ali um crente, após ter começado a pregar o cristianismo, ele começou a ser perseguido por isso. E então a vida não ficou mais fácil para Paulo. Quando ele perseguia, quando ele matava, não era fácil. Provavelmente não era tão fácil assim como a gente pode imaginar, perseguir e matar, mas o destruir é muito mais fácil do que o construir. Então, o que é ruim, cara, às vezes é muito mais fácil. Só que isso nos destrói. O mal, em algumas situações, é muito mais fácil. Só que não vale a pena. Então, o destruir, o matar, o roubar é mais fácil. A partir do momento que eu determino que minha vida vai seguir por bons hábitos e eu vou começar a pregar, eu vou começar a entender e a viver o que está escrito na espiritualidade que eu busco e na minha meditação diária, eu vou perceber que a vida vai começar a se tornar um pouco mais difícil, mais complicada. E é a partir daí que a gente percebe que está no lugar e está na direção certa. Por quê? Porque as coisas vão começar, que igual o Paulo, ele começou a ser perseguido por pregar o cristianismo. E a gente, quando a gente começa a seguir por uma direção certa, as coisas começam a ficar um pouco mais difíceis também. A gente acaba perdendo pessoas, a gente acaba se afastando, a gente acaba tendo que enfrentar novos desafios. Mas a gente tem que buscar e lembrar sempre de entregar a Deus, pedir entendimento, discernimento e sabedoria, principalmente força e fé, tá bom? Felizmente Deus fez algo para remediar a nossa situação irremediável.
Essa é a razão pela qual podemos reconhecer a nossa impotência e chegar a Ele em busca de ajuda. E é essencial para a recuperação que entreguemos a nossa vida a Deus por meio da morte e ressurreição de Cristo. Deus permitiu que possamos experimentar as mudanças que tanto desejamos. Quando somos reconciliados com Ele, podemos ter uma nova vida em Cristo, transformada de dentro para fora, que é a ideia desse grupo, interação, onde o inter é o nosso interior que a gente está buscando através da ação, de dentro para fora, beleza? Chega de autoobsessão, chega de pensar que você não é digno, que você não é capaz. Deus tá te falando, cara, que Ele veio por você, Ele veio por mim. Então a gente tem que acreditar e entregar se a gente quer que o nosso velho eu morra e que surja um ser totalmente novo. Beleza? Essa é a meditação de hoje, onde só por hoje eu vou aquietar os meus pensamentos e ouvir o que o outro está dizendo, ouvir o que Deus está dizendo para mim, ouvir o que o meu coração está dizendo.